Olá, eu sou Daniele Rossini, eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga. Sempre digo que eu sou mãe da Super Naná, essa figura que transformou a minha vida. E juntando vários elementos dos conhecimentos em neurociências, em psicologia, aspectos da maternidade, surgiram o Bom Pra Cuca. O Bom Pra Cuca tem uma vertente para pais e o Bom Pra Cuca tem uma vertente para educadores, onde eu colaboro com a Valéria Ramalho para a gente poder levar um pouco dessa proposta do Bom Pra Cuca para esses lugares, para esses ambientes. E aqui estou eu para falar um pouco de como o Bom Pra Cuca ajuda a gente ou ajuda a conceber um pouco a ideia sobre o funcionamento emocional e o funcionamento emocional dos pequenos. Nós que somos gente grande, a gente às vezes perde um pouco a capacidade de ler como os pequenos traduzem, entendem as emoções. E aqui a proposta é a gente fazer uma série de vídeos falando um pouco de cada uma das emoções básicas. Então a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de medo, a gente vai falar do nojo, a gente vai falar da tristeza, a gente vai falar da raiva. A gente entendendo um pouco mais como os pequenos traduzem, entendem, elaboram, lidam com essas questões emocionais, permite a nós, que somos gente grande, que estamos com eles o tempo todo, sejam enquanto adultos, sejam enquanto profissionais que estão junto com essas crianças, leiam melhor essas situações, entendam melhor a característica, a questão emocional que está se passando com o pequeno naquele momento. Se nós somos melhores leitores, podemos trocar melhor com os pequenos por meio de uma comunicação mais eficiente, por meio de uma modelagem. Nós ensinamos as crianças a lidarem com as emoções, porque nada nasce pronto nesse sentido, inclusive no quesito emocional. A proposta é que a gente possa elaborar, lidar e ser cada vez mais eficiente no gerenciamento das nossas emoções ao longo da vida. É isso que nos torna emocionalmente inteligentes. Não aqueles que deixam de sentir alguma coisa, mas aqueles que são capazes de gerenciar bem aquilo que estão sentindo. Mesmo quando esse gerenciamento me ensina a colocar um pouco a minha resposta de lado para poder lidar com a situação. Mas dado esse preâmbulo, a gente vai começar a mergulhar em cada uma das emoções aqui dentro dessa série sobre as emoções no Bom Pra Cuca. Vamos lá, falar de mais uma emoção que exige respeito, que é a tristeza. A tristeza ela é uma emoção que quando ela se apresenta como emoção, como ali o que está vigente naquele momento, ela naturalmente vai colocar o nosso corpo num estado menos energizado. A tristeza ela tira um pouco da nossa energia. Então o nosso olhar fica mais apático, o corpo fica mais vertido, parece que tirou da tomada aquele corpo, aquele corpinho, porque traz essa sensação de tristeza. E a tristeza, ela tem que ser respeitada porque ela tem um tempo, ela permite uma elaboração. Ela não tem que ser ignorada enquanto sentimento. Então ela tem que ser ali entendida, ela ajuda a colocar algumas coisas no lugar, ela ajuda a elaborar alguns sentimentos, algumas noções às vezes de perda, algumas noções de falta de algo. A tristeza, ela se apresenta muito nessa relação daquilo que é um fato, né? Então a tristeza, ela diferente às vezes da ansiedade, que fica me colocando às vezes numa projeção de futuro, ela é uma relação muito mais associada daquilo que não tem, ou que deixou de ter, ou eu sofro pelo que eu não tive, né? A tristeza ela traz um pouco dessa característica, dessa forma de fato, assim, é algo que eu não fico na expectativa ou na ansiedade de, mesmo que seja uma ansiedade ruim, porque a tristeza e a ansiedade podem ter alguma aproximação entre elas, alguns teóricos trazem isso, né? E a tristeza me coloca nesse estado de falta de energia, né? De falta de vontade, de falta de motivação. E esse é um estado que me faz não querer responder, esse é um estado que me faz baixar
todo o funcionamento do organismo. É como se a gente fosse tirando mesmo o organismo da tomada e ele vai baixando no seu funcionamento. Então a tristeza ela tem essa característica mais de falta de energia, de motivação, pode se caracterizar por uma apatia e ela não deixa de existir na infância, né? Não é porque somos crianças que deixamos de existir, de sentir a tristeza. Mas é importante a gente conseguir lidar, porque a tristeza, no momento em que ela é sentida, ela tem que ser sentida, ela tem que ser entrar em contato com esse processo de tristeza, mas tem um momento em que eu tenho que aprender a lidar com aquele fato, aprender a lidar com aquela falta, com aquilo que acontece e tocar para frente. Então é claro que dói, é claro que ela é importante, mas ao longo do processo de elaboração da tristeza, eu tenho que conseguir deixar de alimentar aspectos dessa desmotivação, dessa falta de energia, para conseguir ir retomando e me coligando a outras coisas que possam me fazer responder mais, motivar mais, para cursar esse processo e chegar no final daquele processo, ter conseguido deixar aquela tristeza no lugar que ela tem que ocupar, mas entender que tem algo para além dela. Então é como se a gente fosse cursando e a gente vai junto com a criança nesse processo, para que ela possa ir lidando, para que ela possa ir falando, para que ela possa ir elaborando, para que essa tristeza em alguns momentos se coliguem a outros sentimentos, como o próprio medo, como a própria raiva, mas a gente vai falando e vai tentando considerar o que existe para além disso. Uma das coisas, então, a partir do momento que a gente entra em contato com essa tristeza, que a gente pode falar dessa tristeza, que a gente pode falar do que de fato está acontecendo ou aconteceu ou falta, essa é a forma da gente poder ajudar as crianças, é dar o espaço. Não chora, engole o choro, não precisa ficar triste, não, vamos lá, não, vamos falar. Fala, o que aconteceu? O que está acontecendo? Então é um fato de que o brinquedo quebrou, é um fato de que alguma coisa aconteceu e eu vou deixar de ter alguma coisa que eu tinha, uma pessoa que eu gostava, um lugar que eu frequentava, coisas do gênero. E aí, poxa, você tem razão. A gente tem que validar, você tem razão de sentir tristeza por causa disso. Você tem direito, né, de sentir tristeza por causa disso. Olha, mas além disso, o que pode acontecer? O que pode fazer? Então existem outras coisas que vão me ajudando a estruturar as coisas num determinado momento. Claro que depende do motivo que traz a tristeza, né? Quebrar um brinquedo é um motivo de uma determinada magnitude que eu tenho que ajudar a criança a dimensionar a magnitude da quebra de um brinquedo. Perder uma pessoa que a gente ama é uma tristeza de uma outra magnitude e ela vai exigir muito mais tempo para poder ser trabalhado, para poder ser elaborado e ela vai ter muito mais espaço para poder se expressar nesse sentido. Mas conforme a criança vai conseguindo apresentar isso e nós, enquanto adultos, vamos ajudando as crianças a verificarem quais são outras possibilidades ou que ajudem eles a se distraírem em algum momento ou quais são outras coisas que existem para além daquela coisa que está trazendo tristeza, que está deixando de existir, deixando de acontecer e está trazendo tristeza. Essa é a nossa forma de tentar lidar, ajudar os pequenos na elaboração desse sentimento. Então, de novo, a nossa proposta é reconhecer um sentimento, reconhecer o que está acontecendo. Essa expressão física da tristeza pode marcar um pouco isso. A nossa proposta é validar, é dar vazão, é reconhecer, dar o direito desse sentimento ser sentido, né? E a tristeza precisa muito desse espaço. E a partir do momento em que isso é sentido, o que a gente faz para poder lidar com esse sentimento? Para a gente poder manejar esse sentimento e conseguir administrar, passar por ele. Porque a tristeza é isso, a gente tem que conseguir passar por ela. E então é isso. Gostou? Gostou um pouco disso que a gente falou aqui na nossa série sobre as emoções? Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal no YouTube. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar, porque aqui estamos para trocar. Essa é a proposta do Bom Pra Cuca. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook, temos a página do Bom Pra Cuca Pais, temos a página do Bom Pra Cuca Educadores. Se você gostou e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho,
entra aqui no nosso site para que você possa pegar o nosso material, entender um material gratuito, para que você entenda um pouco mais de algumas ideias de como pensamos, combinado? Mas não deixe de partir da ideia de que o Bom Pra Cuca é uma proposta de troca, uma proposta de interação, porque de verdade no dia a dia é você quem faz. Então o Bom Pra Cuca é uma proposta onde você faz do seu jeito, mas sabendo como funciona. Até um próximo, até!